Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Agradecendo as bênçãos de Deus, e em nome do povo itauense, após conferido o cloro, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço à vereadora Marli Custódio para que faça a oração da noite. Boa noite, presidente, vereadores, visitantes, servidores da casa. Graças a Deus, mais uma noite aqui, todos reunidos, né? Com sabedoria, com dignidade, né? Que Deus nos cuide, nos guarde, nos proteja, nos fortalece e nos abençoe o dia de hoje para todos sempre. Amém. As atas das sessões anteriores estão em votação. Aprovado. Comunicamos que as atas das sessões realizadas no mês de junho serão votadas em conjunto após o dia 25 de junho, devido às férias do servidor responsável pela elaboração. Nesse período, também não será usado o sistema eletrônico de presença e votação. Peço à secretária da mesa, vereadora Juliana Matter, para que faça a leitura das matérias. Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores, vereadoras e ao público que nos acompanha. Mensagem número 10 de 2024. Itaú de Minas, em 13 de maio de 2024. Senhor presidente, servimos-nos do presente para encaminhar a apreciação desta egrégia casa o projeto de lei de minha autoria que versa sobre a seguinte matéria. Declara de utilidade pública municipal a Associação de Proteção e Bem-Estar Animal de Itaú de Minas. O projeto de lei ora encaminhado tem por objetivo propiciar apoio à associação para que possa continuar a oferecer saúde e bem-estar aos animais de nossa comunidade. A associação, a princípio, trabalhou informalmente a prestação de serviços junto aos tutores de animais já remonta a muito tempo. Dentre os objetivos, desde a sua fundação, os objetivos da fundação foram o de prestar o acolhimento aos animais e orientação a toda a população do município, bem como o amparo através do fornecimento de alimentos, aquisição de medicamentos, consultas a veterinários e outros, para os animais de famílias ou indivíduos carentes. Com certeza, vossas excelências têm conhecimento das ações desta associação, seja com acolhimento, tratamentos, medicamentos, alimentos e outros. Os documentos que faço acompanhar junto ao projeto demonstram as diversas ações que são desenvolvidas pela associação e que poderão subsidiá-los ao reconhecimento do relevante trabalho que vem sendo desenvolvido pela entidade. Encaminho ainda os demais documentos relativos à sua constituição para apreciação. Trata-se a associação de um parceiro cujo reconhecimento temos o dever de enaltecer e corresponder de forma objetiva com a aprovação do projeto de lei que ora encaminhamos à apreciação de vossas excelências. Na certeza de que, sensíveis a estas necessidades, esta egrégia casa não medirá esforços para a análise da matéria ora encaminhada, valho-me do ensejo para reiterar a todos o meu respeito e consideração. Atenciosamente, Norival Francisco de Lima, prefeito municipal. Mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, sirvo-me do presente para encaminhar a apreciação desta egrégia casa o projeto de lei número 16 de 2024, de minha autoria, que institui no calendário oficial do município de Itaú de Minas o mês de abril como mês de combate à violência, maus tratos e abandono de animais, Abril Laranja. Não são muitos que sabem, mas existe um mês dedicado à prevenção contra a crueldade aos animais. É conhecido como Abril Laranja. Trata-se de uma iniciativa criada pela Sociedade Americana para a Prevenção à Crueldade a Animais e atua no combate à violência, maus tratos e abandono contra os animais. No Brasil, a Lei Federal número 9.605 de 98 pune quem pratica abusos, maus tratos, fere ou mutila animais domésticos e selvagens, estabelecendo penas que variam de prisão a multas para quem cometer esses crimes.
Com a recente atualização, através da Lei 14.064 de 2020, a prática de maus tratos, especificamente em cães ou gatos, pode resultar em pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Incentivar ações de prevenção e enfrentamento ao combate à violência, maus tratos e abandono contra animais, bem como campanhas de doações de animais e campanhas de castrações, e orientar a população a denunciar qualquer forma de maus tratos e abandono a animais, é necessário, visto que a informação e atuação, principalmente junto a crianças e adolescentes, educa uma nova sociedade. Existem leis federais de punições a estas práticas, porém ainda brandas, e cabe a nós cobrarmos nossos representantes nas esferas federais para que as tornem mais efetivas e aumente as penas nelas descritas. O valor de cada ser deve ser reconhecido pelo Estado como reflexo da ética, do respeito e da moral, da responsabilidade, do compromisso e da diversidade da vida, atuando através de ações efetivas para livrá-los da crueldade, do abandono e de qualquer forma de violência. Na certeza de que, sensíveis a estas necessidades, esta Igreja Casa não medirá esforços para análise da matéria ora encaminhada. Valho-me do ensejo para reiterar a todos meu respeito e consideração. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 27 de maio de 2024. Maria Helena de Oliveira Faria, vereadora. Leitura de requerimentos. Requerimento número 15. Senhor Presidente, a vereadora que abaixo subscreve requer as seguintes informações e ações do Executivo Municipal. Pergunto se há interesse e qual o planejamento da administração para proceder à revisão do plano de carreira dos servidores municipais. Requeiro que seja feita a reformulação do plano de carreiras dos servidores municipais, visando rever a situação dos cargos isolados, entre outras situações que precisam ser corrigidas. Justificativa. Esta Casa de Leis, já há vários anos, tem solicitado a revisão do plano de carreiras para corrigir as distorções nele existentes, mas não obtivemos êxito nas gestões passadas. Agora acredito que esta medida se faz urgente, pois muitos servidores estão prejudicados em seus cargos, sem direito à promoção e progressões, por não existirem mais níveis superiores em suas carreiras. Estamos em uma nova realidade e esta questão necessita ser enfrentada pela administração, como sempre lutou esta Casa de Leis. Sala das Sessões, em 20 de maio de 2024, Maria Helena de Oliveira Faria, vereadora. Requerimento número 16. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Itaú de Minas. O vereador que esta subscreve, atendendo ao pedido de alguns servidores interessados, requer do Executivo Municipal as seguintes informações. Como foram feitos os cálculos para o pagamento retroativo do adicional de insalubridade de 40% aos servidores da saúde, período pandêmico, que se refere ao memorando emitido ao setor de pessoal na data de 26 de março de 2024? Justificativa. O pedido visa atender à solicitação dos servidores que nos pedem informações junto à administração para melhores esclarecimentos. Sala das Sessões, em 28 de maio de 2024, Roberto Gonçalves Vieira, vereador. Requerimento número 17. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Itaú de Minas. O vereador que esta subscreve requer do Executivo Municipal as seguintes informações. Na administração, pode um servidor com carga horária de 60 horas ocupar cumulativamente outro cargo distinto também de 60 horas semanais? Para substituição de servidor comissionado em férias, pode um servidor contratado substituí-lo? Pode um servidor com carga horária de 60 horas dar férias ao servidor comissionado? Justificativa. O pedido visa atender a solicitação de alguns servidores que nos pedem informações junto à administração para melhores esclarecimentos. Sala das Sessões, em 28 de maio de 24, Roberto Gonçalves Vieira, vereador. Requerimento número 18. Requer a concessão de regime de urgência especial ao projeto que menciona. Senhores vereadores, a mesa diretora, por seus membros abaixo assinados, atendendo à solicitação do Executivo Municipal,
manifestada no ofício 77 de 2024, de 24 de maio de 2024, requer a concessão de regime de urgência especial ao projeto de lei número 15, que declara de utilidade pública municipal a Associação de Proteção e Bem-Estar Animal de Itaú de Minas, a ABPAIN. Requer também que sejam dispensados os pareceres das competentes comissões. Justificativa. A proposição, por seu objetivo, exige pronta apreciação, sem o que perderá oportunidade e eficácia. Sala das Sessões, em 3 de junho de 2024, Geovan dos Santos, presidente, Cláudia Calixto Simão Fonseca, vice-presidente, Juliana Mater, secretária. Leitura de indicações, de número 24. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itaú de Minas. A vereadora que esta subscreve indica à mesa desta casa providência junto ao Executivo Municipal, reiterando o pedido para que sejam adquiridos e doados novos uniformes, microfones e instrumentos musicais ao Coro Paroquial Santa Terezinha de Itaú de Minas. Até o momento, são os próprios membros do coral que compraram e adquiriram o uniforme e os instrumentos que são atualmente usados, necessitando de renovação. Também necessitam de mais microfones para serem usados em eventos. Este coral, além de fazer apresentações na Igreja Matriz, também representa nossa cidade em eventos religiosos da nossa região, elevando o nome de nosso município. Sala das Sessões, em 16 de maio de 2024, Marli da Penha Custódio, vereadora. Indicação de número 25. A vereadora que esta subscreve indica à mesa desta casa providências junto ao Executivo Municipal, solicitando a colocação de lixeiras grandes em grades vazadas na Praça Heleno de Andrade, de preferência que se instale uma no início da praça e outra no final. Justificativa. O pedido visa atender à solicitação dos moradores daquelas imediações que nos pedem a instalação de lixeiras para evitar que o lixo doméstico seja revirado, o que tem causado muita sujeira na praça. Havendo recipientes maiores e mais adequados para receber este lixo doméstico, evitaríamos que cães ou andarilhos revirem os sacos e espalhem sujeira naquelas imediações. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 20 de maio de 2024, Maria Helena de Oliveira Faria, vereadora. Indicação de número 26. O vereador que abaixo subscreve indica à mesa desta casa providências junto ao Executivo Municipal e junto ao setor de serviços urbanos da Prefeitura Municipal no sentido de que seja aguada regularmente com caminhão-pipa a rua Vitalino Antônio Cesário, bairro Belvedere, acesso para a Lagoa. Justificativa. Os moradores destas imediações nos têm pedido esta providência junto à Prefeitura, pois o tempo está muito seco e há muito acúmulo de poeira, causando transtornos e doenças respiratórias nas pessoas que residem nesta localidade. Este trabalho deverá ser feito regularmente, de preferência toda semana, para minimizar a situação das famílias que sofrem com esta situação. Sala das Sessões, em 20 de maio de 24, Roberto Gonçalves Vieira, vereador. Indicação de número 27. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itaú de Minas. A vereadora que esta subscreve indica à mesa desta casa providências junto ao Executivo Municipal solicitando a aquisição de um painel de senhas para o pronto-socorro municipal. Justificativa. Quem trabalha no setor de saúde sabe que todos os minutos são muito importantes em uma rotina hospitalar. Um atraso no preenchimento da ficha, ainda na recepção, uma triagem mais demorada, ou um paciente que não ouviu seu nome ser chamado para consulta, são situações que podem prejudicar todo o fluxo dentro do hospital. A agilidade e organização em todos os processos, etapas e setores da rotina de trabalho são essenciais para um atendimento mais humano, eficaz, seguro e de qualidade. Para isso, é essencial contar com recursos inteligentes como o painel de senhas. O painel de senhas é uma ferramenta de tecnologia que contribui para o gerenciamento de filas. Pode auxiliar tanto o administrativo na recepção,
quanto às equipes da assistência na triagem, consultas médicas, dispensação de medicamentos, cirurgias. Como o painel de senhas monitora o tempo de cada paciente, possibilita identificar gargalos de espera e melhorar processos, tudo de forma clara e transparente. Vamos supor, por exemplo, que um paciente preferencial esteja esperando há mais tempo que um não preferencial por conta da demanda de atendimento. Com o painel de senhas, a gestão do pronto-socorro consegue visualizar esse tempo e deslocar mais atendentes para o preferencial, dando agilidade ao atendimento e, consequentemente, diminuindo essa fila. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 22 de maio de 2024, Cláudia Calisto Simão Fonseca, vereadora. Indicação de número 28. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, a vereadora que esta subscreve indica à mesa desta casa providência junto ao Executivo Municipal para que sejam feitas as seguintes melhorias no pronto-socorro. Revisão do sistema de iluminação da fachada do prédio, instalação da placa contendo o nome Pronto Socorro Municipal Maria Guerra, instalação de toldos de proteção nos fundos do PS, contratação de guardas, vigias, segurança 24 horas, instalação de sistema de monitoramento com câmeras. Justificativa. São ações simples e não muito caras frente aos grandes benefícios que poderão trazer tanto para a comunidade como para os servidores que prestam serviços no pronto-socorro, especialmente as ações voltadas à segurança do local, que precisa urgentemente de guarda e sistema de segurança interna. Estas melhorias são necessárias e já foram solicitadas ao Executivo através de indicações, mas até o momento nada foi feito. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 3 de junho de 2024, Marli da Penha Custódio, vereadora. Obrigado, vereadora Juliana. Eu remeto o projeto de lei de número 16 de 2024, que institui no calendário oficial do município de Itaú de Minas o mês de abril como mês de combate à violência, maus tratos e abandono de animais. Abril laranja. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para a emissão de parecer técnico. Com a palavra, a jovem Gisele Cálice Calisto, que se inscreveu para falar sobre o projeto de lei de número 15, que declara de utilidade pública municipal a Associação de Proteção e Bem-Estar Animal de Itaú de Minas, a ABPAIM, pelo tempo de 5 minutos. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores e todos aqui presentes. Nós, da Associação de Proteção e Bem-Estar Animal de Itaú de Minas, estamos aqui hoje para mostrar a relevância do nosso trabalho para a população do município. Há 4 anos, nós vimos a necessidade de acolher os animais de ruas doentes, pois a gente começou a perceber que fazer o tratamento deles na rua estava sendo ineficaz. A gente, às vezes, perdia o animal para a doença porque a gente não conseguia fazer o tratamento adequado de dar 12 horas a medicação, ou mesmo a gente tinha que recomeçar o tratamento, o que nos causava gastos, porque, como todos sabem, aqui os gastos são de particulares, protetores particulares. E também para acolher os animais que sofrem ameaças de maus tratos ou mesmo ameaça de vida. Já tivemos situações de animais que foram ameaçados de serem mortos nas ruas, porque ou está atacando, ou está rasgando uma lixeira, qualquer que seja isso. Então, a ideia foi criar um abrigo para esses casos. E aí começamos o trabalho, fazemos os tratamentos, a ressocialização dos animais e os colocamos para adoção. No ano de 2022, nós conseguimos doar 120 animais, dando uma média de 10 animais por mês. Porém, como alguns de vocês aqui estão sabendo, nós estamos sofrendo um processo desde 2023, penalmente e civilmente, por perturbação da ordem, do sossego. E aí fomos proibidos pelo Ministério Público de resgatar qualquer animal. Desde isso, a gente tinha 15 animais na casa, doamos 8, estamos com 7. Desses 7,
apenas 5 podem ser doados. 2 não doamos, um porque um é muito idoso e o outro porque ele tem uma doença crônica. Mas, caso a gente não consiga, através dos órgãos públicos, uma ajuda para obter um local para alojarmos esses animais ou os demais que nós gostaríamos de ajudar, nós teremos que liberar esses animais nas ruas, serão mais 7 nas ruas, né, aumentando o problema. Outra coisa que foi consequência de não podermos buscar esses animais nas ruas foi o que aconteceu na praça, aqueles ataques dos animais na praça. Nós não podemos resgatar, não tinha onde colocá-los, eles ficaram lá, foram aumentando a quantidade e deu no que deu, né? Os ataques aumentaram, muita confusão, e nada podemos fazer. E salientamos ainda que nós sempre temos pessoas, famílias carentes, ou mesmo um indivíduo carente, que pede ajuda, com tratamentos veterinários, com medicações, com ajuda, com ração, e nós ajudamos. Sempre que podemos, nós sempre ajudamos. Tá? Também quero dizer aqui que estamos sabendo, né, que estão buscando os amparados legais para aumentar a eficácia do nosso trabalho, sendo a Lei Vigente Municipal 1172 de 22, que rege sobre o comportamento do município quanto à causa animal. E agora o novo projeto de lei, que será hoje também, né, apreciado, com o projeto 16 de 24, que também ajudará na causa. Eu só gostaria, assim, de enfatizar qual que é a diferença entre elas e o que nós, protetores, podemos fazer para aprimorar, ajudar na eficácia dos nossos trabalhos. Porque sem vocês, as entidades, os órgãos públicos, a gente não consegue. A gente consegue até um certo período, né, uma certa fase, mas depois a gente realmente precisa da ajuda dos órgãos públicos. E isso também é, né, um trabalho para os órgãos públicos. Então, deixo aqui o meu muito obrigada, e eu só queria ler uma frase antes de terminar. Primeiro, necessário civilizar o homem em relação ao próprio homem. Agora é necessário civilizar o homem em relação à natureza e os animais. Vitor Hugo. Obrigado, Gisele. Após conferido o quórum, eu coloco em única discussão o requerimento número 18, que requer a concessão de regime de urgência especial ao projeto de lei número 15 de 2024, que declara de utilidade pública municipal a Associação de Proteção e Bem-Estar Animal de Itaú de Minas, a ABPAIN. Coloco em única votação o requerimento de número 18. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Aprovado por unanimidade. Eu coloco em primeira discussão o projeto de lei de número 15, que declara de utilidade pública municipal a Associação de Proteção e Bem-Estar Animal de Itaú de Minas, a ABPAIN. Boa noite, presidente. Momento oportuno para a gente, né, debater ou de falar a respeito de uma situação grave que o município está enfrentando, tem enfrentado, e não é todos conhecem, sabem a dificuldade que o município encontra, e a gente sabe que esse passo que nós estamos dando hoje, né, ao decretar uma associação com uma utilidade pública, a gente faz um benefício, né, tanto para a população quanto para todos que têm vivido esses problemas de perto. Eu quero só salientar aqui uma situação, porque esses propósitos desses trabalhos, a gente só consegue êxito quando a gente adquire parcerias, né? E a gente, como foi falado aqui, que ela consegue limitar até certo ponto, mas de certo ponto ela precisa de ajuda do poder público, e por isso estamos aqui, né? E até
de iniciativa até contra aquilo que deveria ser, né, do executivo para cá, mas nós estávamos tão desesperados naquela situação que a gente começou a levantar questões aqui, nós, legislativo, porque a gente estava passando por problemas tão graves aqui na cidade. E a gente só consegue êxito nesse trabalho com parcerias, igual ela falou, somente com parcerias. Se não tiver essa parceria, a gente não vai ter isso, não vai ter um objetivo concreto, e visando também sempre o aumento das ações. E para que isso aconteça, a gente precisa deixar de lado, às vezes, as diferenças pessoais, né? As diferenças, às vezes, de sociedade, por exemplo, e tantas outras questões que, às vezes, a população, ou nós, ou a qualquer setor possa levantar. Aqui nós estamos tratando de uma dificuldade que a cidade precisa, e a gente, nessas ações, a gente precisa deixar de lado as diferenças, né? E abraçar a causa, e a gente está num objetivo único, porque a gente só sabe que a gente tem êxito quando tem união, e quando a gente tem união, a gente adquire força e a gente consegue vencer. Eu concordo com a fala da Gisele, e eu acredito que a gente está dando um passo importante, mas desde que a gente não possa esquecer. Nós devemos estar unidos e unindo força para que a gente possa ter objetivo. Primeiro eu quero cumprimentar todos aqui presentes, todos que estão nos assistindo e que nos assistirão. Eu quero agradecer, viu, Gisele, você, a Giliana, o André e todos os protetores de animais, que são vários, Roberto também faz um trabalho muito bonito, porque o animal, ele não fala, ele não sabe expressar, ele não sabe mostrar quando ele está com dor, quando ele está com frio, e em algumas vezes o cidadão, ele sente incomodado ou com medo da presença do animal. E esse trabalho que vocês fazem, e que tantas pessoas que gostam de animais fazem também, não com tanto êxito e tão continuamente igual vocês, né? Porque vocês são todos os dias, sempre chamando, né? Sempre os telefones tocando. E hoje está entrando o pedido de utilidade pública. É um dos documentos necessários para que os órgãos públicos possam ajudar a associação. Tem um caminho a ser percorrido, contem comigo, viu, para ajudar a fazer os documentos, conta comigo mesmo, porque essa é uma causa que não porque eu não sou vereadora, eu estou ocupando um cargo de vereadora, mas essa é uma causa que eu sempre defendi também, porque, gente, eles não falam por eles. E nós temos a obrigação de falar por eles. Nós temos a obrigação de defendê-los. Viu? Parabéns. Boa noite. Gisele, é um prazer ter vocês aqui. Que bom que hoje está tendo alguma iniciativa, porque a gente está lutando por isso faz tempo. Desde que eu entrei aqui, a gente está lutando, né? Vários, igual você disse, os cachorros nas ruas, não é só na praça, é em vários lugares. Exemplo eu tenho, que eu trabalho no pronto-socorro, muitos chegam lá, né? Então, que bom que hoje vai ter chegar num consenso, né? Porque, igual o Fabiano falou, unidos venceremos, né? Tipo assim, a gente não deixou de ver essa causa, a gente está tentando desde então. Mas agora está esse projeto na utilidade pública, que bom. Deus abençoe, que dá tudo certinho, né? Parabéns. Boa noite, presidente. Boa noite a todos aqui no plenário. Eu queria só enfatizar uma coisa. Nessa associação, eles já estão lutando há muitos anos, né? A gente vê, às vezes até eu falo para a Gisele, vocês sabem que é minha sobrinha, eu falo para ela, não, Gisele, pelo amor de Deus, chega que esses animais... Ela fala, não, tia, tem que ir lá. Então, a gente vê de perto como que eles estão tratando os animais.
Se a gente não fizer alguma coisa, porque o animal é irracional, às vezes a pessoa vai brincar e ele morde. Aí a pessoa fica assim, muito chateada, lógico, que às vezes causa ferimento grave, né? Mas o animal não sabe falar, o animal é irracional, as pessoas passam a ser irracionais de não entender. Mas a gente tinha a obrigação também de cuidá-los, tirá-los da rua. Nós fizemos vários pedidos, né, para o executivo, fizemos reunião, fomos atrás, e sempre ele falava para nós, tem uma associação protetora dos animais. Então, eu fico feliz, né, de poder votar, de saber que tem alguém que cuida, a gente sabe que cuida. O trabalho do Roberto também, a gente sabe, na clínica é muito bonito, mas, assim, nós temos uma demanda muito grande. Então, com a associação, com a ABPAIN, eles vão poder ganhar recursos, né? Ganhar recursos que vêm de todos os lados. Então, eles têm que ter um CNPJ, uma associação, para eles conseguirem os recursos, né? E é uma causa que não é só deles, é de todos daí, tauenses, que peleja para fazer alguma coisa e não consegue. Porque, gente, foi bem difícil a gente chegar nesse ponto aqui, porque nós fizemos várias coisas aqui e não conseguimos, sabe? Nós não conseguimos mesmo. Então, vai ser bom para a população, ótimo para os animais, que vão ter, assim, um lugar, né, uma característica deles, um lugar deles, onde pode ficar, alimentar, né? Então, eu fico muito contente de poder participar dessa votação. Presidente, eu posso só complementar, aproveitar essa discussão, e a Cláudia falou sobre, às vezes, o animal está até brincando com a pessoa, e no intuito de brincar, ele acaba machucando. Pedir para todo mundo começar a observar os abandonos, porque, assim, sempre a gente está falando aqui sobre os abandonos, tenta filmar, fotografar, denunciar os abandonos, porque os animais estão lá soltos e, às vezes, alguns que estão soltos têm até dono. Às vezes, eles não é animal comunitário. Ele tem dono e o dono quer cuidar e quer deixar dar as voltinhas solto e o animal vai e ataca. E aí a responsabilidade é do dono do animal. E aí vai de encontro também a denúncia, a importância da denúncia. E a importância de ser o titular da denúncia, porque também, às vezes, a pessoa quer denunciar o abandono, tem a fotografia e a filmagem do abandono, só que na hora que você vai no Ministério Público e que você é chamado no Ministério Público, porque toda denúncia ela tem um processo, e aí quem te procurou e te falou sobre a denúncia, não vai, não viu, não sabe. E aí você não consegue ter ações efetivas. E, mais uma vez, eu também quero frisar no projeto de lei do Abril Laranja, presidente, sobre as questões também das leis, como são brandas as leis federais em relação a crime e a maus tratos. E esses animais de rua, eles estão à mercê de qualquer crime, de qualquer maus trato, de qualquer abuso. Então, é isso, viu, presidente? Desculpa a quebra do protocolo. Presidente, só gostaria aqui de salientar, né, essa iniciativa aqui do Poder Público é uma resposta de reuniões, né, de cobranças nossas. Aqui a gente vê que não tem mérito de um vereador. Aqui eu acredito que todos nós reunimos e cobramos do Executivo e transformou, que o Executivo, toda vez que a gente ia cobrar ele as relações, as dificuldades que tinha de animais na rua, né, de maus tratos de animais e tudo mais, ele não achava outro caminho a não ser a via associação. Então, aqui não tem mérito de um, dois vereadores, aqui foi mérito de todos, né, e até tenho aqui o nobre vereador que tem da causa animal. Mas, assim, ele também entende que todos, se for a preocupação minha dele, de todos os vereadores, e isso é a resposta do Executivo. Eu gostei da iniciativa porque, pelo menos, tem uma forma de ajudar.
Lógico que pode amanhã ter mais outras associações que pode dividir aí as dificuldades, tudo, e a gente, cada dia mais, a gente vai ter êxito mais nos trabalhos aí dos maus tratos e relativo a essa causa. Boa noite. Tá sem voz, viu, gente? Se der para escutar, tá feia a coisa. Eu vou falar bem pouquinho hoje. Se eu for falar de animal, nós vamos ficar a noite inteira aqui. A única coisa que eu vou dizer é que tudo relacionado à tentativa de ajudar os animais sempre vai ter o meu apoio. Uma das coisas que o Fabiano falou, que eu quero ressaltar, é isso. Eu acho que toda associação, independente do seu segmento, ela tem que buscar união, ela tem que buscar parceiros com a mesma intenção, independente de ter, às vezes, algumas ideias divergentes, mas com o mesmo segmento. Isso é democracia, isso é interesse único naquela ação. Então, isso é muito importante, mas sempre eu vou estar apoiando tudo que for tentativa de benefício aos animais, sempre. Pode sempre contar comigo com o que precisar. Obrigado, boa noite. Como todos os vereadores aqui enfatizaram aqui, foi motivo esse assunto foi motivo de várias discussões aqui, discussões assim, no bom sentido, que eu digo, as discussões que tem aqui, no bom sentido, todos na tentativa de achar um meio de sanar esses problemas nossos aí, da nossa comunidade. Teve uma época aqui, que eu acho que ficou mais ou menos um mês e meio, mais ou menos, só nesse assunto, o assunto do cachorro da praça e coisa e tal. Assim, a gente torce para que dê certo, que vocês façam um bom trabalho, né? Podem contar com todos aqui, eu tenho certeza, independente da gente estar aqui como vereador, independente, e também como qualquer cidadão, que a gente vai continuar com essa bandeira, pode ter certeza disso. Mas agora, assim, podem ter certeza também que daqui para frente vocês vão ser cobrados, né? Vocês têm ciência disso, né? Vão ser cobrados também pela população, porque a partir de que vai dinheiro para a associação, o pessoal vai cobrar mais, não, mas agora eles têm como. Então, a cobrança, estou dizendo assim, a cobrança vai ser bem maior, podem ter certeza disso, mas a gente confia na capacidade de vocês e acredita no amor que vocês têm por esses animais. Eu vou colocar em votação o projeto de lei de número 15, que é esse projeto da ABPAIM. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, quem não estiver, que se levante. Então, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. Eu coloco em única discussão o requerimento de número 15, que requer informações sobre o planejamento da administração acerca de revisão do plano de carreira dos servidores municipais. Presidente, esse requerimento ele foi feito e já foi discutido aqui em plenário. Se eu me recordo, em 2022, foi uma até discussão de todos aqui, nós conversando, o vereador Davi até foi bem ativo nessa questão, e eu expliquei sobre como está o salário, né, o vencimento de alguns servidores municipais. O plano de carreira só tem direito ao plano de carreira aquele servidor que prestou concurso, passou no concurso, servidor efetivo. E se você for analisar, tem alguns cargos que são considerados os cargos isolados. E esses cargos isolados, ele não tem progressão nenhuma. Então, o aumento dele, por exemplo, se a pessoa é cargo isolado e ela entrou ganhando um salário mínimo, e se o salário, o reajuste que o executivo for dar, for menor que o salário mínimo, ela começa a ganhar menos que o salário mínimo, mais complementação.
E daí o motivo de ter essas progressões. E tem outros cargos também que a gente sabe que tem algumas progressões que têm o direito e que tem que ser analisado. Daí o pedido desse requerimento. Eu enviei o ofício número 68 de 2024 também para o sindicato, que hoje a gente está com a mesma presidência do sindicato anterior, né? Foi reeleito, e quando ele estava fazendo até a campanha dele, ele comentou que ele tinha um valor considerável em conta. Se eu não estiver enganada, ele comentou que tinha 500 mil em conta. Então, vai uma sugestão. Se caso o executivo não optar por custear uma empresa capacitada para fazer essa análise do plano de carreira dos servidores, o sindicato, que é o órgão representante do servidor público, que custeie e que tenha material em mão para poder lutar efetivamente quanto a isso. Igual custeou na época para fazer a análise das insalubridades. Até pedi aqui na Câmara e eu não recebi. Eu ainda não recebi do sindicato a resposta que eu pedi sobre a análise da insalubridade dos servidores. E aí agora eu estou pedindo mais uma vez, se tem como, né, se caso o executivo não puder custear essa análise e tiver outras, né, demandas, porque a gente sabe que tem muita coisa para ser feita ainda no município e que tem que ser feito. Então, para o sindicato fazer o custeio dessa análise. É isso, presidente. Obrigada. Vou tentar de novo um pouquinho. Eu discordo um pouco nisso daí, porque não sei nem se tem aí jurisprudência para o sindicato estar fazendo isso. Nem sei se pode. Tá? Eu acho que seria mesmo uma atribuição do município, da prefeitura, sim, fazer essa análise para dar sequência aí. Penso dessa maneira. A gente tem que ver se isso até pode ser feito ou não, juridicamente. Pode sim, vereador. Igual fez a análise para poder fazer, solicitar a insalubridade, pode também fazer a do plano de carreiras. Mas a insalubridade quem fez foi a prefeitura. Não, o sindicato também custeou uma, por isso que eu entrei com requerimento uma vez, foi votado aqui ano passado, pedindo a da prefeitura e a do sindicato, porque eu queria comparar os dois. Eles fizeram justamente para contrapor o da prefeitura. Aí é o outro caso. Eles fazer para sim ter o segmento da prefeitura, eu acho que não. Eles fizeram para contrapor o da prefeitura. Foi por isso que eles fizeram. Porque achou que o da prefeitura estava errado e fizeram para contrapor o da prefeitura. Presidente, então, poderia pedir um parecer para o departamento jurídico, se cabe ao sindicato fazer custear, né, essa análise, se caso não for de interesse da prefeitura, porque o que não pode é a gente ficar com os braços cruzados, sem fazer nada, e vendo tantos cargos isolados e tantas pessoas que merecem progressão e que não tiveram. A questão, nobre vereadora, é cobrar do executivo, não ficar de braço cruzado. Nós temos que cobrar do executivo. Agora, saber se, né, o sindicato pode ou não fazer, eu acho que primeiro, antes disso, a gente tem que saber se eles querem fazer. Agora, através de um pedido do sindicato que quer fazer, aí a gente pode estudar essa legalidade. Mas até o momento, acho que a gente tem que cobrar isso da prefeitura. O requerimento é justamente isso, vereador, cobrando da prefeitura. Porém, se acaso a prefeitura não for ou não puder custear agora, a intenção de pedir para o sindicato custear é que, como que você vai cobrar uma coisa de alguém sem estar embasado legalmente?
Por isso que eu pensei e mandei o ofício também para o sindicato solicitando. Cabe ao sindicato responder. Responder o ofício, né? E responder também o meu pedido anterior da insalubridade, que eu também tinha pedido. Coloco em única votação o requerimento de número 15. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão o requerimento número 16, que requer informações sobre os cálculos para o pagamento retroativo do adicional de insalubridade de 40% aos servidores da saúde no período pandêmico. Coloco em única votação o requerimento de número 16. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão o requerimento de número 17, que requer informações sobre servidor com carga horária de 60 horas, ocupar cumulativamente outro cargo distinto, e sobre substituição de servidor comissionado em férias por servidor contratado. Coloco em única votação o requerimento de número 17. Coloco em única votação o requerimento de número 17. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Aprovado por unanimidade. Já conferido o quórum, com a palavra a vereadora Marli Custódio. Boa noite a todos. Como não teve oportunidade de agradecer devido às outras reuniões, dia 14 o coral teve aqui na casa, né, 10 anos, foi muito lindo. Gostaria de parabenizar e agradecer pelo sim de ter vindo aqui, né, onde teve uma apresentação muito bonita e gratificante. E quanto o requerimento da ajuda, tudo é bem-vindo, porque a gente precisa de aparelho, uniformes, como foi dito. Então, gostaria que pensasse com carinho. Quanto à segurança do pronto-socorro, gostaria que a administração, não que eles não estão vendo, mas que pensasse, olhasse mais assim, porque o pronto-socorro, os de fora não percebem, e eu lá dentro, muito mais. A gente tem agressões verbais. Essa semana teve lá, então teve que pôr até prancha na porta para segurar a porta, aí para ver a situação. E a gente não é tanto enfermeira, é mais mulher que trabalha. Então a segurança não é só à noite, é dia, noite, prevendo o todo, né? Tanto os pacientes quanto nós funcionários, para que mais tarde não aconteça alguma coisa pior, né? Então, gostaria que pudesse pensar com carinho e nos ajudasse. Agradeço. Com a palavra o vereador Fabiano. Boa noite, presidente. Em seu nome aí eu quero cumprimentar todos os vereadores, aos funcionários da casa, a todos que nos estão nos assistindo aqui presencialmente e a todos que estão aí em casa remotamente aí. Eu só gostaria, porque eu ia até falar na discussão, mas só queria sair um pouco do contexto, a respeito até do projeto que foi distribuído aí pela vereadora Maria Helena. Como nós desses últimos 2 meses, é um assunto tão rotineiro que a gente tem tratado aqui, de problemas e tal, e a gente votou o projeto ali em 2022, né, a respeito disso. Eu estava, quando distribuiu o projeto aqui na casa, eu fui ler o projeto na qual foi distribuído, aí eu fui vendo que é similar ao projeto que a gente já aprovou, né, já tem aprovado aqui na casa, e eu pontuei aqui algumas coisas e gostaria aqui de, assim, só para esclarecer. Eu não sei como que vai ser dado, se foi distribuído, eu não sei como vai passar para o parecer jurídico, tal, se vai ser
como vai ser dado isso, mas já queria comunicar aqui, eu falar algumas pontuações que eu fiz, que eu levantei. Antes de eu falar disso, dos pontos relativos dos dois projetos, eu gostaria de deixar aqui que já existe um dia no mês de março, que é o dia 14 de março, que é o Dia Nacional dos Animais, né? Que é o que foi nacionalmente previsto pelo governo federal. E também nós já temos decretado um Dia Mundial aos Animais, que é dia 4 de outubro, né? E esses dias são divergentes do mês, mas, porém, são comemorados e intensificados todas as intenções relativas aos animais. Agora, relativo aos projetos aí que até foi distribuído e o projeto que já existe, ambos os dois avisam a proteção dos animais contra os maus tratos, né, violência e abandono, estabelecendo ações para garantir o bem-estar. Gostaria de deixar claro aqui, o vereador, aqui, todos os pontos que eu vou levantar, você vai ter oportunidade na sua fala de falar, não que seja divergente, que seja similar, tá? Que é coisa boa, mas já existe, já aprovado por nós aqui na casa. O projeto de lei número 16 de 2024, que institui o mês laranja, é um mês dedicado a campanhas educativas sobre os maltratos e abandonos de animais. Agora, a lei que nós aprovamos aí em 2022 prevê campanhas já educativas sobre a guarda responsável, cuidados com os animais e prevenção de zoonoses. Ambos os textos definem e proíbem ações que causem sofrimento físico ou mental aos animais, incluindo crueldade, negligência e abandono. Então, quer dizer, as propostas são similares. O projeto de lei que foi protocolado, 16 de 2024 a hoje na casa, promove campanhas de castração como uma medida importante. A lei que nós aprovamos também, que é a lei número 1172, ela já estabelece normas detalhadas para o controle populacional de cães e gatos através de esterilização. Quer dizer, ambos ressaltam a responsabilidade dos tutores em fornecer cuidados adequados, incluindo alimentação, saúde, higiene dos animais, tudo mais. O outro projeto, o outro detalhe que eu anotei foi a respeito da iniciativa que está no projeto que adentrou hoje, incentiva a mobilização da comunidade e a participação em ações de prevenções e combate aos maus tratos. E na lei que nós já aprovamos, permite que a sociedade civil organizada promova campanhas e atividades de conscientização e proteção animais. Ambos incentivam a denúncia de qualquer forma de violência, maus tratos ou abandono de animais, promovendo um ambiente de fiscalização e responsabilidade. Outro ponto aqui que eu levantei, da lei que foi impetrada hoje, sugere parcerias com instituições de ensino e outras entidades para promover as atividades educativas. E na lei que nós aprovamos em 2022, fala num dos termos, fala assim, autoriza a celebração de convênios e parceria com entidades públicas e privadas para otimizar a execução de ações de proteção animal. Outro tópico que eu levantei a respeito, que inclui o mês laranja, né, que é abril laranja, no calendário oficial do município, como um mês de combate aos maltratos e abandono de animais. Na lei 1172, fala assim, institui ações regulares de controle populacional e campanhas educativas no calendário oficial. O que é isso? O órgão federal, ele já institui as ordens de campanhas já de todos os meses do ano. E é regular nós, como município, já adequar essas campanhas do mês, e assim, já é costumeiro. Então, assim, eu não vejo muita diferença, até assim, uma coisa, até iniciativa boa, mas às vezes pode ser que não passou, assim, pelos, como é que eu vou falar, assim, pelos os detalhes de que a gente aprovou aqui, não tem 2 anos que a gente fez a aprovação. A parte, vereador, só para explicar, não, eu vi, sim, inclusive esse projeto de 2022, eu fazia parte, na época, da Comissão de Saúde e Educação,
né, se eu não me engano, era eu, o vereador Roberto, a vereadora Juliana. Quando entrou tudo, ele entrou como urgência especial, foi enviado pelo Executivo em 2022, porém, o projeto de lei Abril Laranja, ele especifica o seguinte, sempre está tendo campanhas, né, com esse foco no mês de abril. Inclusive, esse ano, eu vi o pessoal da Casa Sorriso fez campanha, o vereador Roberto fez campanha, e tantos outros. Por que diretamente um mês? São ações, essas ações, que elas devem ser feitas anualmente. É função do órgão público, é função da sociedade civil, aqueles que gostam dessa pauta. Porém, o mês de abril, nesse projeto de lei, ele vai ser para efetivar essas ações, obrigar o gestor público a fazer parceria, como você muito bem disse sobre as parcerias, e é importantíssimo, a fazer parcerias com as associações para poder enfatizar esse tema. Igual a gente tem, por exemplo, existem várias leis e está também, tanto nas especificidades da lei que faz a legislação de saúde, sobre o suicídio. Porém, mesmo assim, existe o Janeiro Branco. Como também existe várias leis que falam sobre a prevenção ao câncer. Porém, existe o Outubro Rosa. Então, a intenção do Abril Laranja é isso. Eu acho que assim, deu mais ou menos para entender, né? Não foi falta de observar, não. Aliás, eu quero novamente até parabenizar todos aqueles que fizeram a campanha e levaram o Abril Laranja e a conscientização às pessoas. Eu não posso deixar de parabenizar. Não, até, vereador, até estou pontuando essas situações por ser similares, tá? Já existe e, assim, tem muitas coisas que o senhor propôs no projeto que nós já aprovamos. Eu vejo assim, a gente aprovar um projeto que seja duplicado, às vezes com teor de palavras diferente, às vezes a gente complica, na verdade, a execução da lei depois. Porque, às vezes, como tá, a descrição, às vezes, está de forma diferente, a gente dificulta depois na ação da lei aí pela sociedade. Então, meu cuidado é porque está como a gente já falou aqui, é um assunto que a gente já está desgastando de tanto falar, né? E a gente sabe dos cuidados que nós temos que ter a respeito disso, e a gente, às vezes, duplicar um projeto que tem o mesmo teor aí, não seria, sei lá, seria, às vezes, até displicente da nossa parte aí, provar uma coisa desse sentido. Mas não que esteja errado, tá, pastor? Eu reafirmo aqui, toda a sua proposta já contempla na lei aqui 1122 que nós aprovamos em 2022 aqui pela essa casa. Essa importância, nós como, é até bom a gente desgastar de tanta discussão, para a gente realmente chegar numa conclusão de resolver esse problema tão grave que a cidade está enfrentando aí. Hoje a gente acredita que é um marco inicial, e a gente vai conseguir aí, se Deus quiser, né, com o mérito de todos os vereadores, conseguir aí esse êxito nesse problema. Queria aqui também, presidente, agradecer aqui o Executivo. Eu tenho feito cobrança aí diretamente a eles, a respeito das pavimentações rurais, pontes, mata-burro, e todos os levantamentos que foram pontuados aí, na medida do possível, tem trabalhado para que esse povo da zona rural tenha aí o acesso, né, nas suas propriedades. Eu fico muito feliz porque esse pessoal da zona rural é um pessoal sofrido que tem desgastado os seus dias para ter o seu ganho. Então, eu fico muito agradecido pelo empenho do Executivo em resolver os problemas da zona rural aí, através dessas pontes e mataburros que foi questionado, levantado, e eu tenho visto o trabalho que está sendo bem feito aí pelo setor,
Queria parabenizar aqui diretamente o Marcos, Sassá, Trebão, o Sr. Jorge, todos o Lucas, e agora o Tiãozinho, mais o 13 está ajudando, então a gente fica muito feliz no resultado. E por hoje é só, presidente, eu devolvo a palavra. A palavra, vereadora Juliana Mater. Cumprimento novamente o presidente e a todos aqui que estão nos acompanhando. Deixei para falar mais tranquilamente agora no grande expediente em relação ao reconhecimento oficial de utilidade pública à Associação de Proteção Animal, né? E o que isso traz de benefícios, além de reconhecer o trabalho já prestado à nossa comunidade, a relevância desse trabalho, também possibilita buscar fontes de recursos, que eu acho que é o que todos estão pleiteando aí para dar sustentabilidade às ações, né? Sustentabilidade e continuidade às ações de proteção aos animais. Hoje estamos aprovando a utilidade pública municipal. Então, de uma forma bem prática, a associação, né, com esse título, vai poder requerer, junto ao Executivo Municipal, subvenções, né, pode vir a receber já subvenções por parte do Executivo, e nós temos aqui na casa também, que é algo específico do Poder Legislativo e compete a cada vereador, as emendas impositivas, onde cada vereador tem uma fração de recursos, onde pode eleger prioridades dentro da sua área de atuação, ou compartilhar, ou seja, na época da proposta das emendas impositivas, os vereadores podem, sim, a partir da concessão desse título de utilidade, vir a destinar algum recurso já para a associação que está sendo reconhecida hoje. Isso a nível municipal. Nós temos ainda o caminho estadual e o caminho federal. Para isso, precisa de ter o título de utilidade pública estadual, para pleitear recursos estaduais. E aqui eu sugiro ao presidente que encaminhe um ofício solicitando ao deputado Antônio Carlos Arantes, que é o que faz grandes benfeitorias para o nosso município, para que ele possa intermediar junto ao Estado, ao governo do Estado, a concessão desse título de utilidade pública estadual, para que depois possamos pleitear recursos a nível estadual. E me comprometo aqui também a buscar junto ao ex-deputado Renato Andrade, que é o assessor direto do senador Rodrigo Pacheco, que autorizou agora recentemente para nós o montante de R$300 mil para a saúde pública. Entrarei em contato com o ex-deputado e solicitarei a ele também que conceda, né, que trabalhe na concessão do título a nível federal, porque mais uma esfera de recursos que a gente pode pleitear, e cada um de nós aqui tem os seus representantes. Depois desses títulos aprovados, a gente tem uma variedade, né, mais possibilidades de realmente injetar recursos na associação, e aí ela realmente efetivar as suas ações. Então, de uma forma concreta, não é simplesmente reconhecer a associação e o seu trabalho, mas é garantir a manutenção dos seus serviços. Eu acho que isso é o mais importante nesse momento. E eu queria dizer também que essa lei que foi aprovada em 2022, ela é uma lei de 12 de maio de 2022, que dispõe sobre a proteção, identificação e controle das populações de cães e gatos e dá outras providências. Ela é de maio. Em fevereiro de 2022, eu entrei com um anteprojeto de lei, e nesta lei já consta todo o capítulo 4º, né, foi todo dedicado à questão de valorização de protetores e cuidadores de animais soltos ou abandonados no município de Itaú de Minas. Por que anteprojeto? Porque, como envolve recursos, a Câmara não pode propor nenhum projeto que gere despesa ao Executivo. Então, eu entrei com um anteprojeto em fevereiro,
em maio, esse anteprojeto, essa parte foi incorporada ao capítulo 4º da lei, e nós aprovamos em 12 de maio de 2022. Então, eu fico muito satisfeita do Executivo ter acolhido essa demanda nossa aqui. Como o vereador Fabiano falou, não é mérito de um ou de outro, né? Eu acho que cada um aqui utiliza dos meios e dos conhecimentos que tem para poder buscar ajudar de alguma forma. Lembrando que cada ator tem a sua importância na pauta de proteção aos animais. Hoje, nós estamos reconhecendo uma associação que presta aí um trabalho brilhante na nossa comunidade. Foi colocado aqui um número muito significativo, né, de 120 animais em um ano. Isso é muito, né, considerando que esses animais foram resgatados, foram tratados, vermifugados, vacinados, alimentados, acolhidos, né, por um longo período, até serem destinados à adoção. Então, é um número bastante significativo. Fica aqui os meus parabéns à associação, e não só nessa questão, a associação também está envolvida em toda a causa animal, em todos os assuntos que envolvem animal, como os ocorridos na Praça Central ali, também tiveram sentados com o Executivo, buscando soluções. Não é uma questão simples, não é uma questão financeiramente barata de ser resolvida, mas se tiver a conjunção de esforços, associação, o papel das clínicas veterinárias aqui, o poder público representado pelo Executivo, pelo Legislativo, a sociedade civil atuando de forma consciente, todo mundo, esse conjunto de pessoas contribuindo para a valorização da causa animal, principalmente para o entendimento da causa animal, porque as pessoas confundem domesticação do animal, né, com a humanização do animal, né? Então, existem pessoas que querem que o animal se comporte como um ser humano, né? Ele não respeita ali a espécie, né? A raça, as características próprias desse animal, né? O ambiente, as influências do ambiente sobre o comportamento desse animal, né? A história desse animal, se sofreu maus tratos, se já foi abandonado e tudo mais. Então, assim, as pessoas querem, infelizmente, né, as redes sociais desvirtua um pouco esse conceito, no meu entendimento, de que os animais têm que se comportar como seres humanos, né? Tem que ficar ali bonitinho, comportadinho, em cima do sofá, ou se não, no canto da sala, enfim, qualquer comportamento, qualquer atitude do animal que saia fora disso, já é um incômodo para o cuidador. E, às vezes, quando o animal adoece, ou quando o animal entra na fase, né, idosa, e aí quer dispensar o animal, já não serve mais, né? Já não vai brincar mais, vai dar despesa, vai ter que ter cuidado com o animal. Ou seja, a adoção é uma questão bem delicada, né? Então, essa conscientização da população é muito importante, e isso também já consta na lei. É uma lei assim que tinha necessidade de acontecer, porque havia um termo de conduta com o Ministério Público. É uma lei que pode ser melhorada, isso foi falado desde a sua aprovação, lá em 2022. Então, assim, tudo que vier para melhorar, para acrescentar, para atender às necessidades mais atuais, mais reais dessa questão animal, pode ser, sim, apresentada para complementar a lei que já existe. Então, o que eu queria colocar é isso. De uma forma concreta, é muito bom que estejamos aqui reconhecendo a BPAIN, né, como a Associação de Proteção aos Animais do nosso município, mas um título de utilidade não vai garantir a sobrevivência da associação. O que vai garantir é realmente a destinação de recursos para que possam ter capital para poder desenvolver as ações de forma continuada. É isso, presidente, devolvo a palavra. Com a palavra, vereador Roberto Vieira.
Cumprimento ao senhor, em seu nome os demais vereadores. Quero primeiramente me desculpar por eu ter ausentado. Fui atender um munícipe que estava aqui. Obrigado pela oportunidade de estar falando. Peço desculpa também a todos que estão ouvindo. Estou muito rouco, mas não poderia deixar de estar falando sobre assuntos tão importantes. Primeiramente, eu quero falar sobre um ofício, né, que eu fiz para Votorantim e para a prefeitura, cobrando medidas, né, sobre a poluição que está vindo da fábrica para a nossa cidade. A Votorantim respondeu, eu vou ler só, né, uma parte do que ela respondeu. Do início, cabe pontuar que a Votorantim Cimentos é empresa que atua no ramo da construção civil, na produção de cimento, concreto e agregados, e que todas as atividades são exercidas da forma totalmente regular, sobre o aspecto ambiental. Disse, além disto, né, que tem, né, que SEC está licenciada conforme diretrizes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, válida até 2 de março de 2033. Resumindo, gente, ela diz que o que ela está fazendo está certo. Ela tem uma licença até 2033, ou seja, que vence daqui 9 anos. Como que a gente pode ficar nesta situação? Do jeito que todos no Itaú têm visto. O que pode causar para a saúde da nossa população esse pó? Então, eu fiz um requerimento propondo uma audiência pública para tratar desse assunto que é tão pertinente, tão necessário neste momento. Estarei convidando o meio ambiente, promotoria e a Votorantim, e lógico, quem mais vai fazer necessário, a população, para a gente estar discutindo o que nós podemos, dentro da lei, fazer para minimizar esses problemas. Vou falar agora referente ao pedido da colega vereadora para o abril, né, fazer uma lei para decretar o mês de abril como o abril laranja, mês contra a crueldade dos animais. Acho que a intenção é ótima, mas eu vejo que a gente tem que ter, né, outras ações, outras atitudes referente a esses benefícios. Hoje, como ela disse, eu mesmo fiz campanha, como várias outras pessoas,
Aqui em Itaú de Minas, eu vi fazendo também. Por quê? Porque já existe esse segmento no país inteiro. O Abril Laranja, né? O país inteiro segue esse mês fazendo, né, divulgações em combate à crueldade aos animais. Eu acredito que não tenha sequer um município no país que não tenha feito, né, uma campanha com esse segmento e com essa, né, colocação do Abril Laranja. Então, acho que é uma coisa que nós já temos. O que nós temos que cobrar são isto, cobrar o que nós fazemos nessas campanhas, cobrar que as leis sejam cumpridas. Antes de tudo que vocês falaram, o que nós precisamos fazer é cobrança e lutar para esse segmento. É cobrança, por exemplo, da emenda que nós ganhamos para cuidar dos animais aqui no Itaú e que o executivo não fez nada, certo? Não usou um dinheiro que foi ganho para essa finalidade, foi combinado com o prefeito e ele não fez. Então, nós temos que cobrar, tá? Ações feitas para melhorar a situação dos animais. Nós devemos cobrar, igual foi gasto, está sendo gasto um enorme dinheiro com a apreensão de alguns animais, porque os que mordem mesmo, não foi preso nenhum. A cobrança, né, de em vez de gastar de mau uso, gastar de mal maneira, que gaste com ações realmente benéficas para os animais. Não dá tempo de falar sobre esse gasto que está sendo gastado, que eu já falei nesta casa, né? Então, a doação do município, ela tem que ser feita de maneira coerente e correta. Não adianta, tá? Não sei, por exemplo, quem fez, como foi dito, a associação, a ABPAIM, né, doou 120 animais no ano passado. Eu tenho, né, do lado, meu vizinho, um cachorro que foi doado para um proprietário. Não sei se foi da associação desta, de outra, ou de outro grupo que tem a melhor intenção de ajudar. Então, quem doou esse animal lá, eu sei que doou até ajuda, ração, alguma coisa. Então, a vontade de ajudar foi boa. Cabe ao executivo trazer ajuda para esses grupos e também trazer conhecimento das maneiras de fazerem um bom trabalho. Este cachorro mesmo está vivendo ao relento, na rua, na porta, tá? Foi atropelado, teve uma pata quebrada, foi socorrido, cuidou da pata, certo? Mas quem cuidou não pôde ficar com ele. Então, ele está no mesmo lugar. Mas, de maneira
que está sofrendo ao relento, à mercê da sua sorte, do mesmo jeito. Então, quando o nobre vereador falou na união e na necessidade de troca de ideias, de troca de conhecimentos, para ver, sim, o que é melhor e mais bem feito. Não adianta a gente querer fazer uma coisa, a gente tem que buscar o conhecimento de como fazer aquilo bem feito. Ajudar uma velhinha a atravessar a rua é fácil, mas se ela não quiser, é difícil, e você não vai estar fazendo uma boa ação. Será que ela quer estar do outro lado? Então, a gente tem que buscar conhecimentos, parceria naquele segmento. Quando a gente tem um objetivo, a gente realmente tem que fazer isso, deixar de lado, às vezes, alguma indisposição com alguém do âmbito público, ou do âmbito privado, ou da sociedade. Tem que buscar, sim, parcerias para fazer isto. Eu mesmo sempre fui contra aqui projeto de urgência especial, porque nós estamos aqui justamente para isso, para discutir o assunto, para verificar as ações, para verificar a melhor maneira, dar opiniões, buscando, visando o que é melhor e como vai ser empregado o dinheiro que não é da prefeitura, não é nosso, é do povo. Isto é sim uma obrigação, igual hoje veio a urgência especial. Eu poderia até falar que seria contra a urgência, porque, gente, vamos marcar uma reunião, ou vamos deixar tramitar o projeto de maneira normal, para a gente reunir informações, para a gente distribuir informações, a gente buscar mais parcerias e conhecimento. Isto sim é importante para a gente alcançar uma boa ação. O senhor me permitiu um minuto para finalizar, certo? Então, mas como que eu vou contra qualquer ação que vai de encontro à maior ação que eu tenho, que é os animais? Então, eu sempre vou ser favorável, mas fica aqui um pedido: busquem parcerias, busquem quem quer ajudar, porque é a mesma coisa de um prefeito de uma cidade afetada no Rio Grande do Sul falar: não, eu não quero essa carreta de ajuda lá do Itaú, não, porque eu não gosto do prefeito de lá, eu tenho um parente lá que eu não gosto. Então nós temos, gente, é que ter um segmento. A associação é criada para uma finalidade. Vamos buscar isso. Fica aqui uma ideia para os nobres vereadores e para a associação, que tem outra, que está sendo reativada agora também, tá? Já fiz parte dela, hoje não faço, mas está sendo reativada para fazer uma reunião, para discutirmos isso, vermos, discutirmos esses animais que forem doados. Vocês acompanham como está sendo, qual que é a ideia, o que vocês têm Vereador, pode de finalizar, por sugestão, favor? certo? É isto. Então, é isto que eu fico aqui, uma ideia
para marcar uma reunião para a gente discutir esse assunto, sim, que é tão pertinente. E nós temos obrigação de ajudar. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Maria Helena. Presidente, eu vou ser bem breve na minha fala, apesar de ter muitas coisas para serem ditas, mas eu acho muito interessante quando 2 vereadores já vêm com o texto pronto para poder falar contra uma lei que ela ainda nem entrou em discussão. Nós vamos passar ainda pela Comissão de Legislação e Justiça e depois do plenário. Então, assim, bom, acho que a gente tem tantas coisas para falar, né? Mas é muito bom. É bom que dá mais evidência para a lei, assim como aconteceu com o projeto AI, né? Só que depois não vai reclamar quando a população questionar e nem responder com inverdades. Bom, eu quero também pedir, eu vou pedir para a Angelita, para a próxima sessão, já fazer um requerimento para o Executivo, se tem a possibilidade das agentes de saúde ou os agentes de epidemiologia, porque eles já fazem as visitas nas residências, né? Então, quando eles forem fazer as visitas, se eles conseguem, nas pautas dos questionamentos que eles fazem para as pessoas, se eles conseguem colocar quantos animais tem em cada casa, quantos são castrados e se tem intenção de castrar algum animal que não foi castrado. Porque está tendo, né, a gente sabe que está tendo as inscrições para campanhas de castração, porém, não está tendo a quantidade suficiente de inscritos. Então, é uma maneira de estar até ajudando as pessoas, porque às vezes não chega até a população que está tendo a campanha, às vezes não sabe como fazer a inscrição, né? Ou então, sei lá, a castração é um dos modos para resolver essa questão animal. A vereadora Juliana falou muito bem sobre os tópicos da lei que a gente aprovou em 2022 e também acrescentou sobre as alterações, as possíveis e necessárias alterações que poderá ser feita, como é feito em várias leis que são colocadas aqui na casa. Daí o motivo, né, das leis passarem em comissões, vinham as discussões, as implementações e várias outras questões. Bom, também sobre a necessidade de recursos, né, para manter essas instituições e a necessidade da continuidade, porque além de todos os trâmites que tem que ser feito, ainda tem um trâmite que você tem que manter anualmente a associação inscrita no Conselho de Assistência Social. E aí, isso aí tem muitos outros documentos, né, que ele é solicitado anualmente. E é necessária essa solicitação, porque é um acompanhamento para ver se a associação que está recebendo recurso público realmente está fazendo a função dela, se ela realmente está angariando recursos ou não, se precisa de ajuda ou não, intervenção ou não, e se tem outras associações com o mesmo intuito que ela e que poderiam trabalharem juntas ou não. Então, sim, muito bem falado, parabenizo, viu, vereadora Juliana? Também, quando eu comentei do sindicato, e nós também comentamos mais cedo sobre um outro pedido que foi feito também pela vereadora do plano de saúde, que é uma outra necessidade que a gente precisa, sim, de fazer uma reunião com o executivo, com o sindicato, porque os planos de saúde estão sendo cobrados uns valores exorbitantes e, muitas vezes, o servidor não sabe nem o que está sendo descontado. Tá certo que, se você ligar no sindicato, eles vão te passar, assim, uma lista do que está sendo descontado, mas muito servidor não tem esse acesso. Para muito servidor, fazer esse acompanhamento é difícil. Então, assim, às vezes, até essa lista ser junto com o holerite, né, para o servidor saber, bom, agora está sendo descontado tal consulta, agora está sendo descontado tal consulta. Eu quero também chamar a atenção para um... Oi. Só um segundo para complementar.
essa questão do plano de saúde é muito preocupante, porque os descontos eles estão chegando ao final do ano e assim de uma forma volumosa, né? Então, assim, se o servidor não ficar atento ao que consumiu de serviços de saúde durante o ano e calcular mais ou menos uma média de gastos, ele vai ser surpreendido negativamente pelo desconto. E, às vezes, nem dá tempo de solicitar o parcelamento. Ele vem um desconto de uma vez só. Né? Então, assim, isso é algo que a gente precisa negociar com o plano, com o sindicato, para o sindicato, que é o intermediador com o plano, né? Quando for descontar, que o servidor seja comunicado desse desconto. Né? Eu acho que o mínimo de respeito com o servidor, com os seus compromissos financeiros, é isso. Ele sabe que utilizou ali o serviço, porém, ele não sabe quando que esse serviço será cobrado. É isso. Obrigada. E nem não sabe o valor, não sabe o que está sendo descontado, referente a qual consulta que está sendo descontado. E ainda tem um agravante que muitas especialidades não é encontrada no plano de saúde. Aí fala que tem um outro plano de saúde secundário, que é o Apvida. Aí, se ele vai lá no Apvida, eles também ou agendam em uma cidade longe, numa data bem longe, e aí o servidor pega e tem a possibilidade de fazer a consulta à distância de forma online. Bom, até testei essa consulta à distância de forma online, e eu vou falar a verdade, viu? Não foi positivo esse teste, porque fiquei um tempão esperando, depois veio uma mensagem que caiu a conexão, porque o prazo para ser atendido é 1 hora. Inclusive, registrei já a queixa no Serviço de Atendimento ao Consumidor. Bom, presidente, por hoje é só. Obrigada. Vereadora, você não me permite, você tocou no assunto falando da gente, você não me permite 2 minutos para mim te responder? Eu acho que eu já tinha devolvido a palavra para o presidente, vereador. Acho que se o presidente autorizar, o senhor me dá 2 minutos? Vereador, como ela devolveu antes, você permite uma parte dele? Você define. Sim, ele teve um momento dele de falar, eu acho que já até... e vai ter também, né, vereador, um momento para falar também, na hora da discussão da lei, né? Eu só acho incrível o senhor falar que tudo quanto for coisa de animal, o senhor está junto, e aí quando a gente entra pedindo a zoonose, o senhor fala, se entra pedindo alguma campanha, o senhor fala, mas a parceria é boa. Como foi devolvida a palavra, eu já vou continuar a sessão, eu vou encerrar, então... O senhor vai recusar, né? Oi? O senhor vai recusar? Não, eu vou encerrar a sessão. Tá ok. Tá ok? Eu gostaria somente de pedir aos responsáveis ali, porque está havendo um mau cheiro ali na Avenida da Liberdade, e o pessoal que está caminhando ali está reclamando, e os moradores também da vizinhança está reclamando ali que, não sei se determinado horário ou se é o dia todo. Então, eu gostaria de pedir para o executivo pedir alguém responsável para ir lá dar uma olhada. Pode ser algum emissário, alguma coisa quebrada lá, que acho que o pessoal só pediu para que fosse pedido para o executivo. Eu gostaria de passar esse pedido para o executivo. Cadê? Conforme já publicado, convoco uma sessão extraordinária para logo após essa sessão, para a segunda discussão do projeto de lei de número 15 de 2024, hora deliberado. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Sessão extraordinária, como todos sabem, né, sem remuneração. Agradecendo as bênçãos de Deus e em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão extraordinária.
Após conferido o quórum, eu coloco em segunda discussão o projeto de lei de número 15, que declara de utilidade pública municipal a Associação de Proteção e Bem-Estar Animal de Itaú de Minas, a ABPAIN. Coloco em segunda votação o projeto de lei de número 15. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Aprovado por unanimidade. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.